Palavra de vida eterna, hoje quinta-feira, dia 16 de fevereiro, palavra de Deus hoje do Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesaré de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: "Quem diz os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou a palavra e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje, quinta-feira sempre dia de adoração, adorar o nosso Deus e Senhor, tê-lo sempre como o centro da nossa vida, né? Tu és o centro da nossa vida. E Ele como centro, nós devemos buscar sempre conhecê-lo. Hoje é uma pergunta aí, a identidade de Jesus. Jesus primeiro pergunta: "O que estão dizendo por aí de mim?" As respostas são diversas, não é? Aí ele se volta para os seus discípulos e pergunta: "E para vocês, quem sou eu?" As pessoas aí fora podem dizer o que quiserem, mas vocês têm que ter certeza de quem vocês estão seguindo. E aí praticamente ele vai trazer aí as características, a vida. Quem é Jesus? Quem é o Messias, né? Porque Pedro respondeu: "Tu és o Messias." E o que significa ser o Messias? Porque na mentalidade dá para se perceber, né, no final do Evangelho, o que eles pensam de Jesus, o que eles pensam do Messias, o que eles esperavam. Alguém que iria triunfar, né? Alguém que iria assumir um trono, um poder e acabar com os inimigos. E aí Jesus então se apresenta: "Quem sou eu?" E aí ele coloca: o Filho do Homem deve sofrer muito. Olha, coloca o sofrimento. E eles esperavam o quê? Eles esperavam aquilo que dizia respeito à glória, poder, né? E aí Jesus vem como que uma decepção. Jesus começa a falar de sofrimento, de rejeição, de morte e ressurreição, que eles também não entendiam muito bem o que era isso. E aí, olha só qual a reação de Pedro. Pedro começa a repreender Jesus: "Que isso não te aconteça, Senhor." Jesus fala: "Escuta," chama ele até, né? "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Qual é o pensamento de Deus? Como que Deus pensa? Qual que é o caminho que Deus faz? É um caminho exigente, mas é o caminho do amor. É o caminho da cruz, né? É um caminho no qual a vida vai sempre vencer. Apesar das dificuldades, das perseguições. Jesus, quando carrega a cruz é pesada, mas ele tem certeza. Para ele não se torna peso, porque ele transforma aquela cruz já num caminho de salvação. Ele sabe aonde ele vai chegar, não é? E nós, né, o nosso pensamento
é geralmente o contrário. A gente acha que vai chegar lá sem obstáculos, sem dificuldades. A gente não quer sofrer, a gente não quer dor, a gente, não é? Mas não existe caminho que nos leva ao céu se não for esse. Muitas vezes também, e na maioria das vezes, nós continuamos pensando como os homens. Temos uma dificuldade muito grande para pensar como Deus. Então vamos pedir hoje ao Senhor, né, que nos ajude a compreender primeiro a missão de Jesus e quem Ele é, e depois compreender a nossa missão, o que estamos fazendo aqui e para onde nós estamos indo. Então que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e te proteja em mais um dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.